Oi, gente, aqui é a Flávia. Oi, eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, voltei de viagem. Hoje estamos gravando esse programa aqui no último segundo antes do lançamento, agora são 11h20 da segunda-feira. Praticamente ao vivo. Pois é, um Angu de Grilo ao vivo, quase. Bom, no programa de hoje, nesse episódio, vou falar um pouquinho da viagem, umas perguntas que me fizeram especificamente sobre Marrocos, sobre como é viajar sendo mulher lá, como as mulheres vivem, a questão dos muçulmanos. Vou responder algumas dessas perguntas que eu não respondi no Instagram. Depois vamos falar de Cosme e Damião. Cosme, Damião e Dom, uma festa, uma tradição carioca, religiosa, também cultural, uma marca do subúrbio do Rio de Janeiro que a nossa família mantém viva. E é dia 27 de setembro. Eu nunca sei, eu sempre confundo 27 ou 28, pois é. E por último, vamos falar sobre a Ágata, a menina de 8 anos que morreu com um tiro de fuzil nas costas, disparado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nesse último fim de semana. Então fiquem com a gente, o programa de hoje vai ser meio leve, meio triste, meio reflexivo, meio engraçado, a mistura que a gente se propôs a fazer, ok? Então venham, vamos lá. Fala da viagem. Longos 20 dias, distante de casa. Sofreu, Flávia? Sofri, a casa fica um silêncio, né? Quando o filho sai de casa, fica muito, muito silenciosa. Mas algo organizada. Não, quem ouve vai achar que ela é a pessoa mais organizada do mundo, né? Mas assim, eu não vou nem comentar. Não, mas filho faz muita falta em casa. Fica um pedaço assim meio mal arrumado da vida, com ausência. Mas foi uma viagem muito diferente da Isabela dessa vez, porque ela fez algumas incursões solitárias, né? Saiu da Alemanha, foi para Madrid, encontrou as amigas, viajou pelo Marrocos, voltou para Barcelona, voltou para Alemanha. Então, assim, a mãe como é que fica? Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, de pegar avião sozinha, chegar em outro país sozinha, fazer imigração sozinha, então eu tava tensa. Eu já fiz uma viagem de volta pro Brasil sozinha, mas aí voltando é muito mais tranquilo, né? Que, enfim, você tá saindo dos países gringos, eles querem mais é que tu vá embora mesmo, te despachar, então não tem grande encrenca, mas eu tava tensa de chegar sozinha em outro país, essa viagem de ida. Mas foi incrível, minha viagem foi toda incrível, foram 17 dias, e eu passei 7 dias no Marrocos, e respondi algumas perguntas sobre quanto custou, como é que estava o clima, se estava muito calor. Eu passei uma noite dormindo no deserto. Foi uma viagem de carro, eu fui com guia e com motorista e mais 2 amigas. A gente fez uma viagem de carro pelo Marrocos, a gente percorreu 1.460 quilômetros em 7 dias. Foi bem corrido, né? Roteiro pesado. Só roteiro jovem que aguenta isso. Não, teve dia a gente ficar, quase 6 horas no carro parando, indo pra ponto turístico, tirando foto, almoçando, mas assim, no total, chegar a 6 horas no carro viajando. Mas foi incrível, incrível, incrível. Eu tinha muita, muita vontade de ir pro Marrocos. Era um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer o deserto, de ir pro deserto. E foi maravilhoso. E muita gente me perguntou sobre várias coisas sobre ser mulher lá, né? Como é mulher viajar pro Marrocos. Bom, primeiro, eu não viajei sozinha. Ninguém recomenda que se viajem sozinha. Se você é homem, ok. Se você é mulher, não é recomendado viajar sozinha pelo Marrocos. De todos os sites que eu li, de todas as pessoas que eu falei, eu fui com mais 2 amigas, mas a gente contratou guia 24 horas. A gente ficou com guia praticamente o tempo inteiro e viajamos esse tempo todo com guia e com motorista. Então a gente estava sempre com esses 2 homens. E aí foi tranquilo, a gente nunca ficava, quando a gente não tava com eles 2, a gente sempre ficava andando em grupo, eu e minhas 2 amigas, então nenhuma ficava sozinha em nenhum momento.
Mas eu não senti nada de... Eu senti homens olhando, mas assim, nada diferente do que eu já passo e já vejo no Rio de Janeiro. Não teve nenhum momento que a gente tenha se sentido ameaçada ou acuada por um olhar masculino. Eles olham como olham, os homens daqui olham e falam coisas, enfim, mas no caso eu não entendia, né? Porque eles falavam em árabe. Então isso pra mim foi sinceramente muito tranquilo. Lá eles pedem para as mulheres, né, para as turistas não andarem com perna de fora, com o braço muito de fora. Eu vi muitas turistas que estavam de shortinho, de vestido curto e tal, então assim, também não era um problema. Já tinha lido na internet casos de pessoas que foram com roupa mais curta e aí ouviram xingamentos na rua, mas eu vi muita turista de short curto, de saia, de vestido, de braço de fora, de blusa de alcinha, e não me pareceu que elas estavam sofrendo nenhum constrangimento. Eu não fiquei confortável, então eu usei calça comprida, soltinha, todos os dias, macacão. Até usei coisa de alcinha, mas estava sempre com casaco, porque também ventava, enfim. Não fiquei confortável, porque assim, gente, é tradição de um país, é cultura. Eu tô indo viajar, não tô indo afrontar ninguém. Não gostaria que, se eu morasse num país ou se na minha religião tem certos preceitos, eu não gostaria que desrespeitassem, então não fico confortável de desrespeitar o que os outros achem. Acho que isso é importante, né? Porque tem uma reverência, né? Um respeito à cultura, às tradições, né? Aos procedimentos. Não quer se submeter, não vai, né? Porque assim... Por exemplo, quando você vai a um terreiro de candomblé de umbanda, você tem que não pode ir de roupa preta, tem que preferencialmente ir de branco, de roupas claras e tal. Se alguma pessoa que eu vir vai de preto numa festa num candomblé, eu vou me sentir ofendida. Então por que eu vou para outro país que tem 99% da população islâmica e eu vou querer usar shortinho pra afrontar? Me poupem, né? Eu fui lá pra fazer turismo. Agora, uma pergunta que eu tenho, que é uma questão que sempre me aflige, me persegue em viagens, sobretudo em viagens internacionais. Você viu turistas negros? Não. Percebeu racismo? Eu não lembro. A única pessoa negra que eu lembro de ter visto de turista no Marrocos foi no penúltimo dia antes de eu ir embora. Então, assim, eu passei 6 dias lá. E eu só fui ver uma mulher que era claramente turista, tirando foto, assim, em ponto turístico. No penúltimo dia, no 6º dia. Nenhum dos grupos que eu vi, nem em nenhum hotel, nem nada, eu não vi nenhum turista negro. Vi algumas pessoas negras na rua, vendedores, pessoas trabalhando nos hotéis. Mas pouquíssimos também, pouquíssimos. Mas de turista eu só lembro dessa mulher em Chefchaouen, a penúltima cidade que eu fui, que é uma cidade que é toda azul, até postei história no meu Instagram, deve estar lá no destaque, e eu lembro dessa única mulher. Mas eu vi muito turista alemão, tinha muito alemão nos hotéis que eu fiquei, que eu cruzei, assim. Todo mundo, quando a gente passava falando, eu e as minhas amigas, achavam que a gente era italiana, por causa da língua, né? Enfim, latinidade. E gays e lésbicas? Também não lembro de ter visto, não, assim, pelo menos, eu não sei, porque assim, essas coisas também não percebo muito, né, pra mim isso é tão natural que eu não sei se eu vou cruzando na rua, se eu vou ver, aquelas duas mulheres estão de mão dadas, então, oh meu Deus, será que elas são um casal? Mas eu não lembro de ter visto, e eu sinceramente não sei se o Marrocos é um lugar que seja um destino seguro para casais LGBTs. Uma coisa que eu vi procurando sobre o Marrocos, que no site do Itamaraty eles dão várias recomendações de viagem, e do Marrocos dão recomendações para mulheres, falam dessas coisas das roupas e tal. E eles têm dois artigos, um que é mulheres viajando pelo mundo e LGBTs viajando pelo mundo, no site do Itamaraty do Brasil, que eles vão falando sobre como as mulheres devem tomar cuidados especiais ou se comportar em determinados lugares do mundo, e LGBTs também. Na página do Marrocos eu não lembro de ter visto nada de LGBT, mas tinha esse item específico das mulheres falando das roupas. Mas eu acho que isso é algo importante se conferir quando você vai viajar para qualquer país. É um país muito diferente.
No primeiro momento foi muito chocante, assim, porque assim, todas as mulheres andam com os cabelos cobertos, nem todas com o rosto, algumas com o rosto coberto, outras não, outras só o cabelo, outras cobrem tudo, inclusive mão, pé, meio do olho, você só consegue ver as 2 bolinhas do olho, até a parte do nariz é coberta, então varia muito. Mas assim, é obviamente uma questão de costume. Depois de, sei lá, 1 dia e meio, eu e minhas amigas, a gente conversou, cara, vocês já perceberam como a gente não tá mais se percebendo que as mulheres estão cobertas? Como a gente não vê mais isso, é só uma questão do olhar, você se acostuma a tudo. É porque pra gente no Brasil, às vezes, dependendo de onde você mora, não é tão comum você ver pessoas, mulheres muçulmanas que andem com um véu cobrindo a cabeça, mas lá é muito comum, são todas as mulheres. Eu não lembro de ter visto nenhuma mulher que me pareceu marroquina que não estivesse com a cabeça coberta. Mas no primeiro dia da nossa viagem, a gente ficou com uma guia mulher. E aí a gente conversou com ela sobre isso, ela usava o hijab que fala? E ela falou com a gente que ela não usava, então a foto do crachá dela, ela mostrou, ela tava sem o véu, tava com o cabelo aparecendo, mas que ela disse que ela não usava, e pra família dela era tudo bem, não tinha problema nenhum, mas que ela leu o Alcorão, e aí quando ela leu, ela resolveu usar. No livro não diz especificamente o que você tem que cobrir, fala que as mulheres têm que guardar o corpo para os seus maridos, mas não fala o quê. Então vai muito da interpretação da mulher que lê e que decide que se quer ou não usar, ou então da família, enfim, quando as meninas são mais novas, que teoricamente passa a usar quando menstrua, né? Se for uma família que, entre aspas, obrigue as meninas a usarem. Ela falou que hoje em dia é comum ver mulheres nas cidades que não usam, e não tem problema, não sofrem preconceito, não são ofendidas nem nada, mas quanto mais para o interior e mais para as aldeias você vai, mais raro é ver uma mulher sem, mas que hoje em dia é muito comum que as mulheres não usem e não tem problema nenhum. Então é mais uma visão colonizadora aí que a gente tem dos lados de cá, de que as mulheres são obrigadas, oh meu Deus, elas odeiam fazer isso. Que é uma imposição, óbvio, né? Que para algumas famílias, para algumas mulheres, deve ser uma imposição, uma pressão, na verdade, familiar, mas para outras não. Essa nossa guia falou, não, depois que eu li, eu resolvi começar a usar. E é isso, sabe assim? Deve ter gente que pode achar um absurdo, oh meu Deus, eu sou do candomblé e eu tenho que usar roupa branca toda sexta-feira, mas eu uso porque eu quero, porque eu amo a minha religião, porque isso faz parte de quem eu sou, me faz feliz, isso pra mim não é um problema. Como para muitas mulheres muçulmanas não é um problema cobrir o corpo, e existe um movimento forte de feminismo islâmico, então procurem, porque elas defendem a autonomia do próprio corpo, inclusive pelo uso das roupas que elas usam e usam porque querem. Então acho que era basicamente isso assim, que eu queria responder do Marrocos, que me foi perguntada. Mais alguma coisa, Flávia? Não, é que eu acho interessante nessa experiência de viagem, e por isso te perguntei. No caso específico do Marrocos, eu tenho vários amigos, casais gays, que foram e aparentemente, pelas fotos, né, pelas postagens, foram e foram muito felizes lá. Mas é uma curiosidade que eu tenho em relação a minorias, porque todas as vezes que eu escolhi viajar para algum destino, pagando de férias, claro, sem ser trabalho, eu tive sempre essa preocupação em relação a como é a reação ou a relação com as mulheres e, sobretudo, com os negros. A nossa sociedade brasileira, por tão desigual que a grande maioria, quase todos, né, os meus amigos que viajam com frequência para o exterior, são brancos. Então não tem essa percepção. E isso é uma coisa que me chama atenção, assim, que tem quase uma predominância das pessoas brancas, heterossexuais, né, que fazem as viagens internacionais, que estão aí no topo da pirâmide do ponto de vista de renda. Então, toda vez que eu viajo, eu reparo nessas questões, o quanto um determinado país, cidade, né, atração,
Black Friendly. Nossa, Woman Barcelona Friendly. É demais, gente. Cada pretó. Ou LGBT Friendly. E aí queria só deixar essa ideia, essa muito, reflexão. Assim, que no Marrocos eu vi pouquíssimas pessoas negras. Os poucos que eu vi eram homens negros que estavam sempre nas ruas do comércio, vendendo alguma coisa, conversando e tal. E mulheres negras, assim, eu lembro de uma loja que eu entrei, que tava... Uma vendedora de uma loja que eu entrei, mas era de uma loja de roupas e tecidos e produtos africanos. Tipo capulana, não marroquinos. Uhum. Então, assim, pouquíssimos mesmo. Foi pouquíssimas pessoas. E de turista, realmente, só essa mulher. Já em Barcelona, não. Em Barcelona, vi muitos homens negros na rua. E vi muitas pessoas negras na rua. Mais homens do que mulheres. Mas, obviamente, a maioria é branca. E na Alemanha, aquilo, né? 95%, como eu fiquei só em Colônia. Praticamente só brancos também. Mas enfim, foi ótima a viagem, era isso que eu queria responder. A comida eu adorei, eu acho que todo mundo tem que ir no Marrocos, todo mundo tem que ir no deserto, é uma coisa inacreditável, uma vista surreal. O Marrocos é lindo, os palácios são lindos, é uma cultura completamente diferente. É uma monarquia em que o rei realmente manda ainda, então isso é muito estranho. É uma monarquia constitucional, tem parlamento, mas quem decide tudo é o rei. A religião é completamente diferente. Você ouve 5 vezes por dia os chamados das mesquitas para as rezas. É completamente diferente. Todos os prédios são baixos, porque todos têm que ser mais baixos do que a torre da mesquita para o som do chamado ecoar pelas cidades inteiras. Então é uma estrutura, uma organização de cidade completamente diferente. Eu acho que todo mundo tem que ir. E eu amei. Próximo tópico. Vamos ao Marrocos. Mas antes, passando por Cosme e Damião. Uma festa tradicional, né, dedicada, que tem uma matiz, né, de sincretismo religioso. Cosme e Damião eram santos católicos, protetores da medicina, e muito festejado, né, no catolicismo, mas sobretudo na Umbanda, que faz essa fusão com os ibejis, que são os orixás gêmeos também, do candomblé. No caso da Umbanda tem também a figura de Doum, eu acho que é o Simas que fala, né? Doum é o filho que nasce depois dos gêmeos. Isso. Né? Vou até procurar para confirmar, mas eu acho que é isso. E aí se reverencia também essa eu acho que não é correto chamar de divindade. Entidade? Né? Talvez entidade. Podemos pensar assim, enquanto você procura. Bom, a minha mãe, desde que veio da Bahia, nos anos 60, para o Rio de Janeiro, ela já trouxe essa tradição. Salvador, alô Salvador. Salvador tem uma tradição muito forte de Cosme e Damião. Não igual a gente de distribuir saquinhos com doces, mas de fazer caruru nas casas, nos terreiros. É uma tradição muito, muito forte de servir o caruru das crianças no dia de Cosme e Damião. Eu já tive na Bahia no dia de Cosme e Damião e fui convidada assim, para umas 3 situações de servirem caruru, né, em casas de famílias, exatamente para reverenciar as crianças, os santos gêmeos, os orixás gêmeos. No Rio de Janeiro, então, a tradição mais forte é a da distribuição dos doces em saquinhos, 7 qualidades, 7 tipos de doce, é o básico. Qualidades eu não aguento. Mas tem números que nos são indicados, né, a partir de 7, dependendo aí do critério de fé, de devoção e de associação com determinados caminhos ou promessas. E minha mãe
costumava montar uma mesa com doces, não em saquinhos. Não, ela não dava. Ela montava uma mesa em casa e fazia uma cerimônia, uma celebração. E depois ela distribuía para mim, para os meus amigos, os doces embalados. E despachava os doces abertos, como Maria Mole, cocada, suspiro. Então a gente ganhava a bala, o pé de moleque quando estava embrulhado. O cocô de rato, que é uma tradição, né? Aquela pipoca de arroz. O melhor de todos. E quando eu comecei a namorar o seu pai, a sua avó Anice, né? Também, aí ela sim distribuía saquinhos de doce. E quando eu me casei com o Paulo, isso ainda vocês namorando, tinham o quê? 16 anos? A gente começou a namorar, eu tinha 16, ele tinha 17, a gente se casou, eu tinha 22, ele tinha 23. Mas antes mesmo do casamento, a sua avó parou e a gente começou a distribuir doces por nossa conta, saía de carro. Essa tradição, enfim, me foi incorporada e mantida, apesar depois que você nasceu e depois que eu me separei do seu pai. E já se vão aí, tem Sim. bem mais de 20 anos, porque eu teria feito 27 anos de casada com seu pai. Então você pode imaginar que já tem uns 30 anos que eu distribuo doces com o Damião. Tem crianças que eu comecei, filho de amigo, que eu comecei a dar doce, já tá quase sendo... Já não ganha mais, porque pelo amor de Deus... Já não ganha mais, já tá quase Aliás, dando eu vou ganhar netos. Saquinho esse ano? Acho que não, né? Ai, ridículo, gente. Eu sou eternamente uma criança para você. Para os pais é verdade. Mas é uma tradição interessante que habita a minha memória afetiva de subúrbio. Irajá era muito forte essa festividade. Uhum. Então a gente nem ia para a escola, ficava pela rua o dia inteiro. Normalmente era uma mãe que não trabalhava ou um amigo, irmão mais velho de alguém que saía com as crianças menores para catar doce. A gente saía com aquela mochilinha ou sacola e voltava para casa cheia de doce, às vezes um brinquedo. No subúrbio tinha gente que dava subitamente, normalmente a gente andava de casa em casa, e outros distribuíam um cartão com a hora marcada para você ir lá buscar o seu docinho. Já eu, criada em condomínio, quem sempre trazia doce para mim era quem? Minha avó Ana, mãe da minha mãe, dona Ana, que dona da Frazengo de Grilo, que vinha de Irajá até a Tijuca recolhendo doces pela rua. Ela pedia para todo mundo, para minha neta. E chegava lá em casa cheia de saquinho para mim. E essa era a minha angariação de doces, era feita pela minha avó. Mas sempre, desde pequena, lembro da gente montando os saquinhos, indo entregar e tal. É uma coisa que a gente faz até hoje. Fizemos isso ontem, inclusive domingo. Isso. Domingo foi a sessão de ensacar. Na sexta eu fui ao Mercadão de Madureira. Também compro os doces no Mercadão de Madureira, que é uma experiência. De novo, não sei se eu já falei no Ângulo de Grilo, mas já falo muito sobre isso. O Mercadão de Madureira é um lugar que todo carioca devia visitar e conhecer, porque é uma experiência realmente antropológica, religiosa e empreendedora da cidade do Rio de Janeiro. Porque tem uma concentração muito grande de lojas relacionadas a religiões de matriz africana, né, com um polo objetos, de roupas, realmente. Ervas, animais, inclusive, sementes, tudo quanto é tipo de necessidade, né, para as religiões de matriz africana, mas também de empreendedorismo ligado à festa. Então, enfeite de bolo, aquela impressão de papel de pão, ficam filas imensas. Papel de arroz. Papel de arroz para botar em cima do bolo, ficam filas imensas nos sábados para pegar o papel para botar no bolo. Produção de camiseta,
com nome, tudo com fotos. De decoração, de festa. Então, assim, tem uma loja de pote, uns multicoisas, uns R$1,99, maravilhosos, coisa de beleza. Vela. De esmalte, gente, o Mercadão vale muito a pena. Quando abre todos bonecas os dias. negras me perguntam, onde é que eu compro boneca negra? No Mercadão. Já comprei boneca negra no Mercadão por R$30. Com preço bom, né? Exatamente, não é Baby Alive não, que custa R$500, tá, queridas? Não, vale muito, muito a pena ir conhecer. É um lugar cheio de cores, de aromas, né? O pastel. Muito Calma cheio. aí, vamos abrir um parêntese para o pastel. O pastel do Mercadão é o melhor pastel de feira do Rio de Janeiro. Fica na entrada ali, da entrada da Edgar Romero, né? Isso. Gente, é um pastel. Você chega, você come o pastel. Quando você tá indo embora, já está com fome de novo. Já come o segundo pastel. É o que eu sempre faço. O pastel de queijo do Mercadão é o melhor pastel de feira do Rio de Janeiro. Por favor, não pode ir tendo tomado café da manhã. Tem que ir para comer o pastel. É verdade. Sexta-feira eu fui com a minha amiga Bárbara Pereira, que distribui com a gente já há alguns anos. Nós fomos lá comprar os doces e na saída paramos para comer o pastel. É realmente um programa imperdível. Eu só recomendo que você chegue cedo e esteja voltando para casa por volta de meio-dia, que é quando começa a encher muito por lá. Então fica aí a dica também de programação. E há uma diferença muito grande, quer dizer, tem transformações muito importantes no Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas, né? Desse período aí, varrendo esses quase 30 anos em que eu distribuo doces, e a nossa experiência sempre foi de sair de carro, distribuindo por áreas próximas de favelas, né, o bairro do subúrbio, e crescentemente, diferentemente do que eu via em Irajá quando eu era pequena, que qualquer que fosse sua religião, todo mundo aceitava doce, corria para pegar, era uma tradição cultural importante, inclusive das crianças correndo na rua, os radialistas dando aviso, motoristas, cuidado que hoje é dia do Cosme e Damião, tem muita criança correndo, atenção com as crianças na rua. O que a gente percebe crescentemente, e aí é na esteira dessa intolerância religiosa também, são muitas famílias que se recusam a receber por intolerância mesmo, por terem se tornado cristãos e demonizarem as religiões de matriz africana e, em razão disso, não aceitarem os sacos de doce. Então a gente hoje demora um pouco mais de tempo em razão dessa... Tem ficado cada vez mais difícil, e eu acho que o que mais me parte o coração é quando a criança tá junto e ela vem pegar o doce e a mãe, não, ele não aceita, não, ele não come. Gente, pelo amor de Deus, é realmente tirar doce da boca de criança, uma criança que não entende nada, que só vê um saquinho, que vê as pessoas distribuindo na rua, que deve ver amigo pegando e não pode comer porque a família foi, enfim, né, teve a cabeça, que tipo de lavagem cerebral é essa, com essa intolerância religiosa, de que tem alguma coisa de ruim no saquinho, que significa que é o demônio, que vai fazer mal, que vai passar mal. É inacreditável. Em razão disso, a gente até já toma algumas precauções. Primeiro pergunta, né? Você pode dar. Agora tem que perguntar, ele aceita? Aí tem a criança já tá vindo, tem que olhar pra mãe. Ele aceita, ela aceita. Gente, é de quinta categoria. Tem também, tem uma outra dimensão que eu acho importante. Eu falei que a minha mãe comprava, né, doces descobertos. E isso é uma coisa que eu não faço, justamente por temer algum tipo de desconfiança. Eu só distribuo doces embalados. Então, é bala com papel, é cocada individualmente embalada no plástico, né, lacrado. Todos os doces que a gente distribui são fechados para justamente garantir que não houve, né, esse toque, mas penso. E a última coisa é que a gente, invariavelmente,
atravessa o túnel e vai na direção das favelas, ali dos bairros mais centrais, né? Catumbi, Estácio, Rio Comprido, essa região. Um pouco também para Mineira, São Carlos. Para alcançar, né, as crianças de mais baixa renda. Porque na Zona Sul também ninguém aceita doce. Isso que eu ia falar. Na gente, Zona Sul, não por motivos religiosos, mas por razões de saúde, de dieta. É que ele não come doce. Amor, você não tá entendendo. A Isabela perde um pouco a paciência, mas já aconteceu várias vezes com a gente isso, de falar ele não come açúcar. Ele não come doce, ele não come açúcar. Querida, você quer um saquinho da... Como é que era aquele saquinho que virou até meme? Cosme Damião saudável, que era pipoca com flor de sal e a rapadura do não sei o que. Não, gente. Olha, só uma surra de arruda mesmo, não tem condição de bens dessas pessoas. Jesus, é um docinho, criança, doce de Cosme Damião é pra criança comer sim. Aí o problema, as crianças se empanturram de doce o ano inteiro, e aí o problema é o doce de Cosme Damião. Eu não acredito nisso, eu acho que é tudo intolerância mesmo. Bom, dito isto. O fato dito isto, sexta-feira é dia de São Cosme e São Damião. Tem canções, tem muitas devoções. A Igreja Católica, por conta do sincretismo, passou a festejar o dia 26 de setembro, justamente também por essas questões aí para não coincidir com a celebração dos terreiros. Muitos terreiros, sobretudo os de Umbanda, né? Basicamente os de Umbanda, fazem festa para os herês, né? Que é como a gente chama, e as festas são divertidíssimas, hilárias, acolhedoras, com muito humor, com muita fé e com muita devoção, porque Cosme e Damião são santos, divindades, né? Os IBGs são divindades que têm um poder muito grande de divertir, de curar divertindo. Tem uma ligação muito forte com isso, com a proteção às crianças, com a proteção à saúde. Eu tenho muita gratidão, sempre dei os meus doces não pedi nada e estava pagando uma promessa. Dei antes de pedir e tive uma graça anos depois, quando a Isabela teve um problema grave de saúde. E foi no mês de setembro e eu falei, olha, agora eu realmente vou precisar de vocês. Né, esses anos todos eu nunca pedi nada, nunca te pedi nada, mas por favor, dessa vez eu estou pedindo e continuo muito grata a Cosme Damião e Doum, a divindade, o irmão mais novo. A minha mãe, quando era de Umbanda, tinha um herê chamado Domzinho, que era uma versão ainda mais nova do Dom. Falava como um bebê, chupava chupeta. E é engraçado essa convivência, né? Com o fantástico, com o invisível, com o encantamento. Então fica aí a nossa devoção, salve amor, as crianças. Fé, devoção, salve as crianças. Proteja as crianças, né? Que Cosme, Damião, Doum protejam as crianças. E aí fica, né, o gancho muito triste, né? De uma perda absolutamente inaceitável, que foi o assassinato da Agatha Félix, uma menina de 8 anos, lá do Complexo do Alemão, que levou um tiro, estava dentro de uma Kombi, e não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de sexta para sábado. Pois é, né? Ontem foi domingo, teve a manifestação organizada pelos moradores do... Na verdade, no sábado já teve uma, né? Que foi aquela primeira reação. Teve uma reação, uma manifestação espontânea. Convocada ainda sob o impacto, né, da notícia da morte da Agatha. Eu estive no Alemão no sábado
achei que era necessário que a cidade migrasse naquela direção. E qual os moradores foi e a família, não foi nem exatamente surpresa. Não, pois é. Mas porque moradores e familiares, né, testemunhas, acusam a polícia de ter atirado 2 vezes. Não havia confronto na hora. Os depoimentos são muito veementes nessa direção. E a Ágata teria sido atingida por um tiro de fuzil nas costas, que inviabilizou inclusive a doação de órgãos pelo estrago, imagino pela quantidade de sangue que ela tenha perdido. Um familiar informou ao mídia ativista lá do Alemão, do coletivo Papo Reto, que ela não pôde ter os órgãos doados em razão do poder de destruição dessa bala. E isso tem uma relação com uma política crescente, né, de confronto, de ocupação, de confronto, de intervenções muito violentas com blindados, com helicóptero, uma política de segurança que tem produzido muito luto dentro das comunidades, seja pelo assassinato, pelo homicídio de criminosos, que, no entanto, não tiveram o devido processo de julgamento, né, de acusação, de julgamento, de prisão, mas tem a pena capital decretada pela polícia, né, dentro dos territórios. Muitas vítimas inocentes. A gente tem se acostumado a colecionar casos de jovens, de adolescentes e também de crianças. O Fogo Cruzado esse ano identificou 16 crianças vítimas de ferimento à bala, e 5 morreram, entre elas a Ágata. É muita coisa, não é aceitável para nenhuma política de segurança, uma morte que seja, quanto mais nessa escala. Foram mais de 1.249 pessoas mortas em decorrência de intervenções policiais no Rio de Janeiro, só de janeiro a agosto. Além disso, morrem também policiais. Já foram 45 esse ano. E é uma força de defesa que também está muito exposta com essa política de confronto. Bom, o que eu quero dizer é outra coisa em relação a isso, porque eu realmente, assim, se você me segue no Instagram, acho que você viu que eu tô engasgada, eu tô indignada, eu não sei nem mais que palavra usar, de repetidamente estar velando corpos pretos em praça pública. Eu tô cansada de ir a velório coletivo, eu tô cansada de ir a manifestação de criança preta, de jovens negros que morreram pela brutalidade do racismo estrutural brasileiro, seja o Pedro Henrique, que foi enforcado até a morte no supermercado Extra, seja a Ágata, que tomou um tiro de fuzil nas costas, seja a Marielle, que também foi outro ato que eu fui no centro da cidade. Então, assim, eu tô exaurida de continuar velando corpos pretos, e eu tô mais exaurida ainda de ir nessas manifestações e encontrar sempre as mesmas pessoas. Ontem eu fui no Alemão e eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontrei no dia do protesto da morte do Pedro Henrique no Extra. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontrei no protesto da morte da Marielle. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontro nas marchas das mulheres negras. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontro em todos os protestos, porque o antirracismo das pessoas brancas não é suficiente para fazer elas saírem de casa no fim de semana para se manifestar contra a morte de pessoas negras nesse país. Então, assim, eu tô indignada, eu tô puta, eu não tô surpresa, eu tô de saco cheio de ouvir discurso, de receber mensagem e discursinho de pessoas que me seguem, pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivo, que adoram fazer um post na internet prestando solidariedade, adoram usar uma hashtag, vidas negras importam, mas na hora de botar a cara numa manifestação, ninguém bota. Na hora de ir no Complexo do Alemão, no domingo chuvoso, ninguém vai. Porque tem sempre mais alguma coisa importante para fazer
né, do que se revoltar contra a morte de uma criança de 8 anos fuzilada numa favela, porque não é com você, né, assim, nunca será uma criança branca, nunca será na Zona Sul, nunca teria sido comigo, talvez, porque eu estudei num colégio de elite, porque eu sempre morei em áreas, nunca morei em favela, sempre morei no asfalto, talvez não seja... Eu sei exatamente quem são meus seguidores. Eu sei que a maioria dos meus seguidores são pessoas brancas, privilegiadas, que vivem vivem nas zonas nobres da cidade, que têm uma condição de vida super ultra confortável, que provavelmente elas não serão vítimas da brutalidade do Estado. Não que elas não estejam sujeitas à violência, porque todo mundo que vive nesse país, nessa cidade, está sujeito a um episódio de violência, um assalto na rua, um roubo de um carro, mas elas nunca serão vítimas da brutalidade institucional da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não serão, porque são brancas, porque são ricas. E aí, esse discurso de solidariedade, de empatia, me irrita profundamente, porque é mentira. Porque tem sempre mais alguma coisa importante pra fazer, porque tem sempre uma justificativa, porque no fim das contas tá todo mundo cagando. Entendeu? Então, eu fiquei realmente muito indignada com a morte dessa garota. Eu fiquei muito indignada em ver tanta gente de novo falando: ai meu Deus, que absurdo, prestando solidariedade, de chegar ontem no Alemão e não ter nenhuma dessas pessoas lá. Nenhuma. De novo, pela 1000ª vez, não ter nenhuma. Ser antirracista é também estar na linha de frente. Sabe qual é o papel de pessoas brancas em manifestações como essa? Entrar na frente quando a polícia chega. Tinha uma porrada de polícia acompanhando a manifestação ontem. Sabe o que pessoas brancas também fazem? No sábado. Sabe o que pessoas brancas fazem, pessoas ricas fazem, pessoas famosas fazem nesses lugares? Garantir a segurança dos moradores que estão ali. Então, se começar a dar merda com a polícia num protesto desse, você que está me ouvindo, você acha que a polícia vai atirar? Se tiver um monte de branco no meio, se tiver um monte de famoso no meio, sabe quem estava ontem no protesto? Fábio Assunção. Você acha que a polícia ia dar tiro no Fábio Assunção? Não, né? Então, pessoas brancas devem estar nesses lugares para garantir a segurança de pessoas pretas. Eu fico muito revoltada de continuar só vendo essas manifestações de solidariedade na internet. Eu fico muito revoltada de ver que essas pessoas não se dão o trabalho de sair de casa quando uma menina de 8 anos toma um tiro de fuzil nas costas, de que isso passa batido, de que não há remorso, de que não há culpa de não ter feito nada. Então, assim, eu gostaria muito que todo mundo que não foi se manifestar pela Agatha ontem no Complexo do Alemão durma hoje, depois de ouvir esse podcast, com muita culpa e com muito remorso. Porque é pela falta de comoção, de empatia, de solidariedade, de revolta e de ódio de todos vocês que estão ouvindo, que daqui a pouco, como o nosso próprio governador falou, vai ter outra criança morta. Porque essa é a política da polícia do Rio de Janeiro. Ele reiterou isso hoje. Isso vai voltar a acontecer porque isso é um projeto de Estado. E a sua apatia e a sua ignorância em relação a isso, o fato de você ignorar isso tudo, é o que vai permitir que isso continue acontecendo. Eu tô cansada de hashtag. Eu estou exausta de chegar nos protestos e ver a mesma pessoa de sempre. Então eu quero que todo mundo sinta culpa, eu quero que todo mundo sinta remorso, e eu quero que quando a próxima pessoa inocente, o próximo jovem ou criança negra morrer, vocês se lembrem do que eu estou falando aqui agora, que isso é uma permissão que vocês estão dando. A apatia de todos vocês, de todas as pessoas brancas que não fazem absolutamente nada para lutar contra o racismo estrutural dessa cidade, que não se manifestam e que não fazem nenhum movimento na rua de represália contra esse governo e essa polícia, é uma permissão que vocês estão dando a esse Estado genocida, ok? E a última coisa que eu queria dizer, que eu já nem lembro mais o que era, o que era, mãe? Já até me esqueci, porque eu tô tão revoltada com isso, eu tô tão entalada com isso, que assim... Deixa eu trazer um pouquinho. Eu lembrei a última coisa.
Hoje, segunda-feira, foi organizado um protesto na Alerj pelos partidos políticos. A Alerj, que não teve absolutamente nada a ver com o caso da Ágata, foi organizado um protesto no centro da cidade, maioria pela juventude dos partidos. E eu queria entender qual é o propósito desses partidos organizarem uma manifestação no centro da cidade, na segunda-feira, e não estar junto, e não ter ido ontem na organização dos moradores do Complexo do Alemão, dos coletivos, dos movimentos sociais do Complexo do Alemão, onde estavam os familiares da Ágata, onde a gente saiu em carreata com o carro da funerária que estava carregando o corpo dela até o cemitério de Inhaúma. Por que os partidos não estavam lá? Por que a juventude dos partidos não estavam lá? Por que eles fizeram questão de marcar um protesto na segunda-feira no centro da cidade? Porque é mais cômodo? É mais cômodo para os políticos, para os partidos, para a juventude de partido, para o movimento estudantil, estar no centro da cidade numa segunda-feira do que num domingo no Complexo do Alemão? Porque a gente vai continuar com essa mentalidade que é a favela que tem que ir até os brancos, os ricos, os privilegiados, até o centro da cidade. São eles mesmos. É a galera que perde filho, que tem que pagar R$4,30, R$4,05 de passagem para pegar o ônibus para ir se manifestar com vocês, no protagonismo que vocês estão chamando para o centro da cidade, para a Alerj, para partido, ao invés de estar indo lá, no lugar onde aconteceu, para prestar solidariedade àquela família. Até quando essa mentalidade colonizadora de que são os pretos, que são os favelados, que tem que se prestar aí a manifestação no centro da cidade, que tem que se prestar aí a manifestação em Copacabana, e não vocês, não nós todos, né? E não nós todos, a elite, os privilegiados, que temos que emprestar o nosso privilégio e de estar naquele lugar e levar a visibilidade e ser a linha de frente, o escudo dessas pessoas nesse momento. Então, assim, eu tô de saco cheio disso tudo, eu tô muito puta, eu tô muito revoltada, porque eu não aguento mais ver o mesmo filme todo mês, toda vez que morre um jovem negro, a gente tem que assistir o mesmo filme. Então, assim, eu estou por aqui. Fala. Bom, vocês já viram que o negócio tá pesado. Eu acho que a Isabela vocaliza uma percepção que é de muitos jovens, inclusive dos territórios, das favelas, mas eu queria trazer uma outra reflexão, um pouco mais... convidar para uma reflexão um pouco menos passional e indignada, embora seja também minha indignação, para dividir um pouco do que eu vi nas duas visitas, né, ao Alemão no fim de semana. Primeiro, uma juventude numerosa e muito entristecida, o que me parte o coração, né? Eu acho que a gente não está, nenhum adulto está preparado para enxugar lágrimas de tristeza da juventude. E isso foi algo que me comoveu muito. A segunda coisa, no dia do próprio sepultamento, né, do velório e do sepultamento da Ágata, a quantidade de crianças mesmo, crianças pequenas, na faixa etária dela, imagino que colegas de escola ou de turma, usando inclusive uniformes e participando e convivendo e experimentando essa dor do luto de alguém da própria idade. Avós e avós também muito comovidos, muito tristes, e uma religiosidade cristã muito forte, um senso de comunidade e de religiosidade que me parece que faz com que o discurso seja muito de dispensa do Estado, das instituições de Estado. Eu realmente senti falta, falei inclusive no programa do qual participo na Rádio CBN, né, no CBN Rio da segunda-feira, senti falta da presença de lideranças políticas, né, intelectuais, acadêmicas, celebridades, artistas, tudo isso que a Isabela mencionou, mas me parece que a ausência do mundo político não fez falta. Não havia reivindicação de alguma presença do Estado. E isso me preocupa profundamente, porque eu acho que aprofunda o fosso, né, de desinteresse na política, de desencanto,
eu acho que eu usei a expressão que eu vi ali foi a materialização do nós por nós. Como se a favela só contasse consigo mesma para seguir adiante. E, infelizmente é verdade. E isso... Vai contar com quem? Porque ninguém vai, né? É verdade, mas é triste, e isso não é o projeto de cidade, de estado, de país que a gente deseja, né? Isso é o avesso da inclusão, isso é mais aposta na exclusão, e isso permite com que esses abusos, essas violações de direitos, elas continuem. Então fica uma reflexão em relação a isso, sobre algumas críticas, sobretudo as forças progressistas, a esquerda, receberam e recebem em relação a uma perda de conexão com territórios, com favela, com subúrbio, com periferia. E isso fica muito explicado, né? Quando há essas ausências e quando você tem a percepção de que a política não te ajuda, o que te ajuda é efetivamente a igreja, as relações comunitárias, as relações entre vizinhos, e esses sim compareceram maciçamente. Aí depois, foi algo muito... na próxima eleição, vai estar a esquerda branca. Ah, como é que pode? Como é que esse presidente ganhou? Como é que esse partido tal ganhou? Como é que esse prefeito ganhou? Como é que fulano ganhou? Quem tava lá? Sabe o que eles estavam cantando na carreata da funerária até o cemitério? Louvor, música gospel. Sabe por quê? Porque quem tá lá é a igreja, é o pastor. E a esquerda tava lá prestando solidariedade? Os pastores são as O pessoal irmãs. Que saiu na rua pra virar voto tava lá na manifestação? Você que foi na manifestação do Ele Não, lá da Primavera das Mulheres, do Eduardo Cunha, lá em 2015, você tava lá? Quando uma criança de 8 anos tomou um tiro de fuzil nas costas, não tava lá. Então, na próxima eleição, gente, eu não quero ouvir a mesma coisa. Porque se você não foi, se você não está nos lugares que você precisa estar, porque ontem nada mais era tão importante quanto a morte de uma criança de 8 anos fuzilada, você não pode reclamar do futuro desse país. Porque quem está delimitando o futuro desse país somos nós. Todos os dias, em cada pequena ação que nós tomamos. Então, se você não se manifesta, se você não se posiciona todos os dias nos seus atos e na sua vida, você não pode reclamar. Você é responsável pelo caminho que o Brasil está tomando. Ok? Quero terminar só com uma... Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tô aqui... Não. Olha, por conta mas eu acho que o programa já deu. Eu acho que a gente ainda vai... Eu tô até suando. Eu acho que a gente vai voltar ainda a esse assunto, a esse tema. Mas queria, então, deixar aqui meu abraço, meu afeto, minha presença física, espiritual, emocional, ao povo do Alemão, ao povo das favelas do Rio de Janeiro, Renê, sobretudo Raul, a juventude, Tchê, né? Lana, Daiane, Elcimar, um gigante. Ai, nossa, tanta gente que a gente não vai conseguir falar. A Maiara, são fotógrafos, são ativistas, são comunicadores comunitários, são guerreiros na linha de frente aí, da defesa de direitos nas comunidades do Rio de Janeiro. Minha solidariedade também às mães de policiais que perderam seus filhos por nada. Meu abraço profundo, solidário, também como mãe, como carioca, à família de Ágata e a todas as famílias que perderam seus filhos, seus queridos, nessa guerra insana de uma política vazia. Eu queria terminar com um trecho, algumas frases de Martin Luther King, que é o meu texto favorito dele, que eu sempre uso em absolutamente todas as situações. Eu, obviamente, nesse meu momento de indignação que eu tô, como vocês podem perceber, me veio ele novamente. E eu vou ler porque eu acho que se vocês não... Daqui a pouco, eu sei que vão me chamar de radical por tudo que eu falei, e eu sinceramente não estou nem aí. Isso é o que eu penso, eu estou 100% nem aí.
Isso é o que eu penso, essa é a minha indignação, essa é a indignação dos meus amigos da favela, dos meus amigos negros. A gente conversa muito por isso e tá todo mundo cansado. E como eu já disse, uma frase que eu uso a minha vida inteira, é a frase que abriu meu TCC e é uma frase que eu inventei, que é: faça de todo espaço que você ocupa um espaço político. Esse espaço aqui é meu, é nosso, meu e da minha mãe. E eu não deixaria, não iria polir a minha indignação dentro de um espaço que me pertence, porque todo lugar que eu tiver, eu vou falar as coisas que eu penso, eu vou me posicionar da forma que eu acho coerente e responsável com o meu trabalho, com os meus pensamentos. Então eu quero terminar com Martin Luther King, aqui vai. O grande obstáculo que o negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é um membro do Conselho dos Cidadãos Brancos ou da Ku Klux Klan, mas o branco moderado, mais devoto à ordem do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença de justiça, que constantemente afirma: concordo com você em relação ao seu objetivo, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta, que acredita paternalisticamente ser capaz de estabelecer a agenda para a liberdade de outro homem, que vive segundo um conceito mítico de tempo que constantemente aconselha o negro a esperar por um momento mais conveniente. A compreensão superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta daqueles de má vontade. A aceitação indiferente é mais desconcertante do que a rejeição direta. Então, assim, pra mim é muito mais fácil lidar com o Witzel, com o Crivella e com os Bolsonaro, com a política declarada de guerra, de violência, de truculência, de genocídio, do que com as pessoas brancas que são solidárias e empáticas e não movem um músculo, não botam a cara em uma situação para serem antirracistas como elas dizem que são. Então eu tô com Martin Luther King, realmente pra mim é muito mais fácil lidar com a Ku Klux Klan do que com os brancos que acham que sabem qual é o momento certo de se manifestar, qual é o lugar certo de se manifestar, qual é a agenda certa que tem que ser cobrada, ao contrário de estar junto no momento adequado que os negros e os favelados estão pautando do que é importante para eles naquele momento, que querem sempre buscar o protagonismo e nunca aceitar ser o simplesmente ouvinte e não protagonista dos protestos, manifestações, de todos os assuntos. Isso não é sobre vocês, ok? Um beijo. Até o próximo Angu de Grilo. Até terça, gente. Espero que mais calma. Beijo, tchau.